Olá, vamos analisar agora dentro da cinemática o processo inverso da diferenciação. Nas aulas anteriores nós vimos que de posse de um fenômeno completo aqui em x de t, nós poderíamos agora derivar, obter a velocidade, derivar mais uma vez no tempo e obter a aceleração. Obviamente esse x de t uma função da posição no tempo. Aplica a primeira derivada, obtém o comportamento da velocidade, aplica a segunda derivada, obtém o comportamento da aceleração. Agora nós queremos fazer o processo inverso. Então, na vinda de lá para cá, quando tem o x de t, nós temos todo o fenômeno conhecido. Tá? Esse x de t aqui contém não apenas o comportamento das taxas de variação, mas também o estado dessas taxas. Esse estado dessas taxas chama-se condições de contorno. Como está a velocidade em determinado tempo? Como está a aceleração ao longo de todo o fenômeno ou em determinado tempo? Qual é a posição para o tempo zero, por exemplo? Ou, não precisa ser exatamente para esse tempo, mas qual é a posição para o tempo 10 segundos? Alguma condição de contorno deve ter existido na concepção dessa equação geral aqui, que ela contém todas as informações do comportamento. Então ela tem a forma como as taxas variam, seja na velocidade, seja na aceleração, e contém o estado dessas taxas em algum tempo ou espaço pré-definido, chamadas condições de contorno. Ok, então de lá para cá é relativamente simples, a gente só deriva. Daqui para lá nós precisamos integrar. Mas não basta agora eu ter apenas a aceleração e proceder duas integrações. Eu preciso ter a aceleração e proceder com a integração, conhecendo-se também as condições de contorno. Tá? Então, é como se nós falássemos assim. A função de enchimento de uma caixa d'água. Ela é semelhante para todas as caixas. Existe um cano que está injetando água, existe um nível que vai subir, existe uma área de caixa, então ela é uma equação geral da caixa d'água. Agora, o comportamento, aonde está o nível inicial da caixa? Qual é o nível final de enchimento da caixa? Esses detalhes sobre aquela caixa d'água, sobre aquele problema específico, vão estar aqui nas condições de contorno. Então, não basta agora ter aceleração e integrar, tem que ter aceleração e condições de contorno. Obviamente, você às vezes parte da velocidade. Se você conhece a forma como a velocidade se comporta e conhece as condições de contorno, você integra a partir daqui e vai em busca do x de t. Tá? Então é assim que funciona. Vamos trazer para cá, para a nossa visualização, o nosso primeira equação aqui, que é a equação para a integração aqui da aceleração. Então, como que a gente obtém essa equação? É a nossa primeira integração. Vamos deixá-la aqui mesmo. Vamos sair um pouquinho aqui de cena, só um minutinho. Vamos ficar aqui escondidinho aqui embaixo. Então, como que se comporta essa integração aqui? Nós pegamos esse primeiro termo, essa primeira equação diferencial, que seria basicamente essa aqui à esquerda, só que colocamos tudo que for tempo junto com dt, tudo que for velocidade junto com dv. No nosso caso, na velocidade não tem nada mais do que o próprio dv, e com o tempo tem a aceleração de t. Lembrando que na grande maioria dos problemas de engenharia, essa aceleração é constante, mas quando não for, ela pode depender do tempo ou depender da posição. No nosso caso, grande parte dos problemas vai ser em função do tempo, quando assim acontecer, é claro. Tá? Para o nosso caso aqui,
uma vez isolados, nós aplicamos a integral, então, né? Integramos do lado do dt e integramos do lado do dv. Quando você aplica integral, você é obrigado a tomar duas decisões. Uma, ou você define as condições de contorno, essa é a primeira, e a segunda, né? Ou, né? Aqui é um ou, você acrescenta nessas integrais mais uma certa constante. Alguns chamam lá de C1 na primeira integral, daí C2 na segunda. E aí você, no fim do problema, é obrigado a determinar algumas condições de contorno para colocar para localizar C1 e C2. Por isso, no meu ponto de vista, nós engenheiros damos preferência para trabalhar com a integral definida, utilizando aqui a primeira abordagem. Tá? Então nós vamos, ao invés de ficar colocando o C1 e C2 para depois determinar esses valores, nós já vamos colocá-los aqui nos extremos de integração. No caso do tempo, a grande maioria também, aqui o tempo inicial é zero. Isso facilita muito, acaba eliminando algumas variáveis. E o tempo T2 pode ser um tempo definido, sei lá, 1 segundo, 2 segundos, 20 segundos e assim por diante. Ou, se você quer deixar a sua equação geral, na forma geral, você deixa um tempo t. Tá? Isso é muito comum. Tá bom? Aqui na velocidade é a mesma coisa, né? Sempre esse tempo aqui referente a esta velocidade. Tá? Deixa eu dar uma limpada aqui. E, então, se aqui no tempo zero eu tenho uma velocidade, sei lá, de 2 metros por segundo, coloca aqui no lugar do V1. Minha V2, né? Eu desejo determinar o tempo e a minha V2 vai ser 30 metros por segundo. Pronto, o que você percebe? A tua função, se você conhece a aceleração, não tem incógnita aqui, isso aqui é conhecido, isso é uma incógnita, isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido, isso aqui vai ser transformado e substituído no intervalo, então desaparece, fica tudo numérico. Então a sua única incógnita é o tempo. E você tem uma equação pronta para determinar o tempo necessário para atingir a velocidade de 30 metros por segundo. Tá? Bastando então resolver a equação e determinar esse tempo. Tá? Não vou substituir aqui porque o objetivo agora não é esse. Depois terá um problema aplicado a esse tipo de análise. Então essa seria a nossa primeira integral. Essa integral da aceleração, se eu deixar ela em aberto para um v de t, então eu vou obter uma v de t. Vamos apagar aqui alguns valores, né? Tá, ok. Então, ao invés de eu resolver para um tempo ou resolver para uma velocidade, eu posso deixar uma função aberta v de t. E agora, com esse v de t, nós podemos utilizá-lo para novamente integrar agora em busca do x de t. Tá? Essa é a proposta aqui do problema. Então, primeira integração, a gente faz as substituições das condições de contorno, né? Aqui pode ser zero, inclusive. Aqui pode ser simplesmente V0, né? Uma velocidade inicial a ser determinada aí, ou a ser substituída. Aqui um tempo genérico t e aqui um v de t. Com esse v de t, aí agora nós vamos para a segunda etapa da integração. Veja, integramos aqui junto com as condições de contorno. Agora vamos integrar aqui também com condições de contorno em busca do x de t. Aqui está ela. Se você integrar nesse lado aqui e integrar desse lado, né, você tem essa equação aqui. Ó. Integral em x1, x2 dx, integral v de t dt de tempo 1 até tempo 2. Como falei antes, é muito comum o nosso tempo inicial ser zero, né? A não ser que seja dito diferentemente, e você atribui zero. O x1 aqui normalmente é o nosso famoso x0, né? O valor inicial da posição. E o x2 você pode novamente deixar em aberto, como sendo uma função, então,
aberta no tempo para um tempo qualquer t, tá ok? O t2 também no tempo t, sempre mantendo a coerência 1, 1, 2, 2, né? Condições de contorno são os nossos extremos de integração, tá ok? Aí no final dessas integrais todas, nós vamos obter aqui então, quando você fizer a integral aqui, isso aqui ficar em aberto, você vai obter aqui uma x de t. E lá para a equação quadrática, né, aceleração constante, você tem aquela famosa equaçãozinha x0 mais v0t mais meio de at quadrado, né? Isso aqui é famoso aí nas tabelas de fórmulas que o pessoal usa. Mas não é essa fórmula que eu quero que vocês entendam, mas que vocês compreendam essas etapas de solução, tá? A forma como é montada a solução utilizando os métodos de integração. Por aqui veio o método de diferenciação, por lá vai retornando no método de integração. E aí você obteve o teu x de t. Tá aqui, ó. De lá para cá, veio do x de t para o a de t. Daqui para lá, vai do a de t e condições de contorno para o x de t. Aqui está esse processo de integração. Ok? Outra forma de representar a aceleração não é como taxa de variação em função do tempo, mas em função do espaço percorrido. Então, aqui você tem a aceleração tradicional em função do tempo, variação da velocidade no tempo. Mas nós podemos também expressar essa variação em função do espaço percorrido. Como é feito isso? Nós aplicamos aqui um diferencial dx em cima, um diferencial dx embaixo e obtemos agora uma nova razão aqui. E o que nós observamos? Que esse termo aqui, ele é exatamente o valor, só um pouquinho, ele é exatamente o valor da velocidade. Veja que quando nós aplicamos dx embaixo em cima aqui, né, multiplicando e dividindo, nós não alteramos a funçãozinha aceleração, tá? Então isso é perfeitamente válido. E esse dx de t é a nossa velocidade, tá? A variação da posição no tempo é a nossa velocidade. Outra maneira de fazer isso é isolar o dt lá na funçãozinha da velocidade. Então lembram lá que velocidade é igual a dx dt. Tudo isso eu estou fazendo a nível escalar, mas é a mesma coisa para nível vetorial. O que muda é que vai aparecer a simbologia de vetor, tá? Então, nessa fração aqui, eu posso isolar o diferencial do tempo e colocar da seguinte forma, que dt é igual a 1 sobre v dx. E agora, esse valor aqui, eu transfiro para o lugar do dt, tá? Quando eu colocar ali no lugar do dt, esse v vai para cima, como ele vai estar aparecendo aqui em cima, ó, né? Aqui está ele. E esse dx vai ficar embaixo dividindo, né, no denominador. Então eu vou ter exatamente essa equação diferencial aqui, onde a aceleração agora é dada por v dv dx. Não é mais em função do tempo, mas em função do espaço. Tá ok? Essa equação diferencial, agora quando você isola os termos, toma cuidado. Se o A for constante, ele pode ficar em qualquer lado da igualdade. Se ele for dependente de x, fica do lado de x. O V, obrigatoriamente, fica do lado do dv. Isso é natural. Ok, então, mas para que serve isso? Serve para problemas em que a gente quer relacionar velocidade com posição, que o tempo nem nos importa muito, é uma variável secundária, é um parâmetro secundário. O que mais nos importa seria a posição propriamente dita. E aí eu posso proceder com a integração desse problema, lembrando que eu também preciso das condições de contorno. Então eu vou trazer aqui para vocês já pronto uma equação
que é a origem da equação de Torricelli, né? Você pega aquela equação de base, pega essa equação aqui de base, a dx vdv, promove a integral dos dois lados, está aqui, ó, a dx vdv, põe os limites de integração em 1, em 1 e em 2, em 2, para x e para v, né? Cada um na sua respectiva posição aqui, né? dx e dv. Com isso, você poderá proceder com a integral agora dessa nova forma. E se você proceder aqui com a integral, você vai obter aquela famosa equação onde velocidade final, essa aqui, ó, ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2a x final, seria o x, menos o x inicial, que seria o famoso x0. Deixa eu só verificar a questão do sinal. Eu estaria aqui com isso aqui positivo, superior menos inferior está ok, está tudo positivo. Esse V0 estaria desse lado aqui negativo, vai para o outro lado positivo. Então a equação é exatamente essa aqui, tá? A famosa equação de Torricelli, que relaciona velocidade, aceleração e espaço. Então essa é a origem. Então, relembrando com vocês, as três grandes equações de diferenciais da cinemática. A primeira delas, a nossa x é igual a, v, né? V é igual a dx dt. Depois, a aceleração igual a dv dt. Obviamente, isso aqui pode estender para nível vetorial. E por fim, essa que nós vimos agora há pouco, que há isso aqui vetorial, né, igual a v escalar dv dx. A divisão vetorial é um pouquinho mais complexa, tá? A gente não trabalha isso com vocês, mas é basicamente um produto aqui com o inverso do vetor, tá? Isso aqui tem que ser visto em outra oportunidade. Mas enfim, são essas as três equações diferenciais da cinemática.